noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e antes de iniciarmos, peço que me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Vou compartilhar a minha tela. Algumas definições. Benfeitor é o que ajuda e passa. Amigo é o que ampara em silêncio. Companheiro é o que colabora sem constranger. Renovador é o que se renova para o bem. Forte é o que sabe esperar no trabalho pacífico. Esclarecido é o que se conhece. Corajoso é o que nada teme de si mesmo. Defensor é o que coopera sem perturbar. Eficiente é o que age em benefício de todos. Vencedor é o que vence a si mesmo. Prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia, Senhor. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor. Dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato. Amém. Evangelho segundo o Espiritismo, página 86. Motivos de resignação. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair, suportadas pacientemente na terra. Essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida,
permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante, ficarás livre. Se tu não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar de seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, serão consolados. Dichosos porque se quitam, e porque depois de haverem quitado estarão livres. Porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã; se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, murmuramos nas aflições se nós aceitamos com resignação e como algo que devemos ter merecido, acusamos a Deus de ser injusto, nós nova dívida contraímos. Nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por enquanto. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos seus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiveram feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio, nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebestes na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que encara pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento será presto passado, rápido passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo. Diz-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto da alma. Ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e angústias de sua curta existência. Comentários. O que dá para se depreender aí nessa leitura preambular aí, né, é que Jesus prega que as compensações de quem passa por aflições na terra,
e se torna um resignado, aceita todas as provações que lhe são impostas, porque elas foram pré-ordenadas, né, quando o indivíduo já ia se entrar no processo reencarnatório. Mas se vê que todas essas questões se referem a uma vida futura, a uma próxima vida. Se o indivíduo, né, cumpriu aí, como se diz na leitura, pelo menos 1/10 do que ele prometeu, é, alguma coisa, né, vai pesar na balança aí, mas ele vai ter que retornar, obviamente, para cumprir com o que ele se predeterminou para si na vida corpórea. É, o que nós temos é que estar sempre prontos para os reveses da vida, não é? Porque, é como eu digo, habitou esse planeta, aguarda as bordoadas, né? E vem de várias direções, né? Nós podemos até rebater algumas, né? Mas sempre algumas batem na nossa cabeça. Isso é algo inevitável. E o que nós temos que nos ater? E tudo isso que nos acontece foi pré-determinado e que nós temos que cumprir com o que nós nos propusermos lá no plano espiritual, cumprir aqui na vida corpórea. Quem não se ativer a isso vai sofrer as consequências, vai passar por aflições, né? Vai imputar a Deus aí o sofrimento, coisa que ele não deve fazer, porque isso aí é uma blasfêmia, né? E vamos perseverar aqui, né? Nesse mundo aqui, tentamos fazer o melhor pelos nossos aí, mais necessitados, né? Cumprirmos com as nossas obrigações aí espirituais, né? Com o Evangelho, disseminá-lo, né? O máximo que nós pudermos, fazermos as nossas orações diárias, visando o bem-estar dos nossos irmãos necessitados carnais e espirituais e pelo bem da humanidade, não? Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Rubem. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não, Fred, obrigada. É interessante, né, essa questão da resignação, das aflições, né? Nós vivemos num mundo difícil, ao mesmo tempo uma escola, uma penitenciária e um hospital, as três coisas juntos. Então, haverá aqui criminosos, doentes e pessoas necessitadas de aprendizado. E Emmanuel, né, dizia para Chico que criminoso é só aquele que não foi descoberto, né, e que inclusive inserindo eles nessa questão, né? Todos nós carregamos um passado aí de dificuldades, né? Segundo a espiritualidade, nós vivemos aí coisas que representam 1% do que nós deveríamos se Deus não fosse justo e misericordioso. Se nos cobrasse a conta inteira. E com relação ao planejamento da reencarnação, quando nós estamos no mundo espiritual, nós enxergamos as nossas necessidades espirituais de aprendizado. Nós fazemos um aprendizado, um planejamento muito detalhado com os nossos mentores. Geralmente, nós queremos até muito mais dores do que essas que temos hoje. Mas aí vem os amigos espirituais e dizem, não, você não dá conta. Que é fácil ter coragem do lado de lá, né? Quando você vê tudo, fala, não, eu quero pagar tudo numa só. Não, você não dá conta. Agora, aí a gente chega aqui, esquece tudo, né? Aí por uma misericórdia de Deus,
chega o Espiritismo para nos explicar o motivo das nossas dores, das nossas aflições, e aí nós achamos que é muito pesado, que está muito pesado. Mas deveria ser muito mais se os amigos espirituais não tivessem intervindo para nos falar, olha, você não aguenta, né? Qual o nosso futuro, né? E nós vemos aí dos espíritos mais evoluídos, encarnados na Terra, exemplos, né, de renúncia, exemplos de enfrentamento de uma série de dificuldades, né, dificuldades que para nós seriam invencíveis, né, diante do nosso estado de desenvolvimento espiritual. Eles passam tudo isso, né, para nos mostrar que dia, né, para chegar na evolução que eles têm, nós também passaremos por esse tipo de dificuldade. Mas cada coisa ao seu tempo, né? A vida é um sopro, mas dentro desse sopro a gente tem espaço para crescer muito. É por isso que Jesus dizia, né, para que nós aproveitássemos esse tempo que nós temos, né? Porque ele é finito, ele é muito breve. E, e quando nós vemos, nós já estamos aí, né, já não somos mais tão jovens, ainda temos algum tempo, mas ninguém sabe ao certo quanto tempo tem ainda, né, de vida na Terra, né, nessa encarnação. Nós podemos ir embora a qualquer momento. Então, até uma coisa interessante, eu estou revendo muitas das palestras da Lúcia Helena Galvão, né, no canal Nova Acrópole, de filosofia prática. Né? Os romanos têm aquela questão do momento mori, me corrija se eu estiver errado. Né? Então, que significa o seguinte, né? Mesmo o antigo imperador, né, que era César, que é o homem mais poderoso do mundo, então tinha aquela lembrança, lembra-te que um dia você vai também, né? A morte, a morte e a dor são as duas coisas mais democráticas, eu diria, da divindade. Porque todos nós temos dores, todos nós um dia morreremos na carne, então essas duas coisas não poupam ninguém. Às vezes a gente acha, né, que uma pessoa que tem uma condição financeira melhor do que a nossa, tem facilidades que nós gostaríamos. Muitas vezes, as dores, as aflições dessas pessoas são muito maiores do que as nossas. Imagina o grau de responsabilidade de alguém que tem uma grande fortuna, né? E tem que colocar essa fortuna, né, para o bem da humanidade, né? Tem que dar emprego, tem que dar condições melhores, né? Mas se essa pessoa decide sentar em cima dessa fortuna e não fazer nada, né? Grandes poderes vêm grandes responsabilidades, né? Então, eu dou graças a Deus que eu tenho exatamente o que eu preciso para viver. Eu tenho fé que nos momentos que eu precisar de mais, irá. E eu não preciso saber como, né? Porque Deus tem, Deus tem estradas onde nós nem vemos caminhos. E, falando da sincronicidade, né? Ele dizia que existe entre o nosso mundo íntimo e o mundo exterior como se fosse uma ponte. E nos momentos de transformação nas nossas vidas, opera uma sincronicidade para que nós tenhamos respostas, ainda que simbólicas, das nossas dores e aflições. Ele dizia que existe um elemento externo que não pode ser explicado, né? Ele cita o caso de uma paciente, ele estava junto com essa paciente
eles estavam falando de um escaravelho, que é um, é um besouro, né? Não era um andar muito baixo, e de repente entra um besouro pela janela, bate na parede e cai do lado deles, né? Cada um de nós tem muitos desses exemplos de sincronicidade, né? Que a ciência não consegue explicar, porque ainda que os eventos estejam encadeados, né? Não existe uma relação entre eu estar falando de um besouro, a minha janela está aberta e entra um besouro. Eu não atraí o besouro por falar no besouro. Veja, é o jeito que Deus tem de conversar com nós. Sabemos que, sob a vontade dele, tem os inúmeros amigos espirituais que nos cercam, que estão sempre cuidando de todos nós. Então, qual que é o nosso papel? É separar o que eu posso controlar hoje, o que eu não posso controlar. O que eu não posso controlar fica nas mãos de Deus. O que eu posso controlar fica ao meu encargo. Então, que a gente possa encontrar nos momentos de dificuldade resignação para as coisas que a gente não pode mudar e coragem para as coisas que a gente pode mudar e a sabedoria para distingui-las. Comentários finais? Nós temos que ter uma aceitação, né, do que, que a espiritualidade nos impõe, às vezes, né? Até tarefas aí difíceis para que a gente possa tentar cumpri-las, né, da melhor forma possível. Eu vejo em nós aqui uma tentativa bem efetiva nesse sentido, né? Nós cumprimos aí com o que o Cristo sempre pediu, né, que se faça o máximo de esforço para que a sua palavra, né, espalhe pelo mundo, haja uma aceitação, né, do Evangelho. Imagina o sofrimento que Paulo, Barnabé e Timóteo tiveram lá, né, quando foram pregar aos gentios, né, aquelas comunidades nos entornos do mar Mediterrâneo. Coitados, eu fiz um estudo, né, mais aprofundado da vida de São Paulo e dos seus seguidores, né? Eles pregavam num local, faziam milagres lá, curavam pessoas, mas daí a pouco chegavam lá os representantes, né, do Sinédrio e apedrejavam-nos, colocavam, né, expulsavam-nos daquela comunidade. Às vezes eles estavam em condição de quase morte, mas sempre protegidos pelo Divino Espírito Santo. Eles se recuperavam, né? E partiam aí para suas missões com aquela alta resignação, né? Porque o que nós temos aqui é uma pequena resignação, convenhamos, não, meus irmãos? Realmente, os suplícios que Jesus passou, todos nós nos voltássemos, né, ao sofrimento dele, né? No Calvário, talvez a gente conseguisse entender melhor as nossas provações aqui na Terra, não, meus irmãos? Obrigado. Obrigado, Rubem. Meninas, querem falar alguma coisa antes de a gente passar para as vibrações? Não, Fred, obrigada. Não, Fred, muito obrigada. Então, elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por este momento de esclarecimento, espiritualidade superior que está em cada uma das nossas casas, promoveram a limpeza dos nossos ambientes, retirando deles as nossas construções mentais negativas, se fosse uma faxina espiritual da nossa casa. Agradecemos também os irmãos que
foram trazidos às nossas casas para esses esclarecimentos tão importantes para eles, mas principalmente para nós também. Vamos então fazer as nossas vibrações, realmente por todos os nossos irmãos recém-desencarnados, e entre eles, nossos amigos que infelizmente se foram pela porta do suicídio. A Verena, a Gabriele, a Juliana, o Clóvis, o Luiz Roberto, Charles, Fred, tantos outros. Todos esses irmãos possam ser acolhidos. Também todos aqueles que sofrem obsessões, aqueles que promovem as obsessões, que nada mais são do que irmãos que não conseguiram perdoar. Irmãos que foram traídos os seus mais caros momentos. Vamos também pedir a Jesus que ampare todos os homens e mulheres que detêm o poder na terra, para que possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem e mais precisam. Sim. Peçamos a Jesus que nos fortaleça para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo cada um de nós a sua pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu. Mas que começa em cada um de nós, nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências. Vendo, provas exigem a nossa resignação, são os instrumentos para nos fazer avançar. Para feliz não produz pérola. Seja, graças a Deus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare sempre e cuide de nossa humanidade. Assim seja. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite. Amém, que assim seja. Boa noite a todos. Boa semana. Obrigada. Obrigado, gente. Boa semana.